Boa noite, doutores, doutoras. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal. Confirmem para mim, por gentileza, se estão me ouvindo bem. Boa noite, sim. Boa noite, perfeitamente, doutor. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Desejo aí, espero que estejam bem, né? E vamos então para mais uma aula aí de Direito Processual Penal. Pessoal, hoje nós falaremos então aí, nós terminaremos, na verdade, né? Faremos aqui um esforço para que nós possamos terminar a parte do procedimento sumaríssimo. E aí, na próxima aula, nós já iniciamos o procedimento especial e o tribunal do júri. Então, hoje, provavelmente, aí nós terminaremos o procedimento sumaríssimo, pessoal. Né? Terminando aqui ainda e falando um pouquinho sobre o procedimento sumaríssimo, nós vamos falar hoje sobre a execução da pena no juizado especial criminal, né? Nós sabemos que nós temos uma legislação própria a respeito do tema execução penal, mas hoje falaremos então da execução da pena quando aplicada pelo juizado especial criminal, né? Logicamente que a partir do momento em que nós estamos falando sobre execução de pena, nós temos que compreender qual é o tipo da pena imposta, né? Ou seja, é a pena privativa de liberdade ou é a pena restritiva de direitos, né? Nós podemos ter tanto a pena privativa de liberdade aplicada de forma isolada, como nós podemos ter penas restritivas de direito, né, cumuladas com a pena de multa. Então, de acordo com o artigo 84 da Lei 9.099/95, ele traz para nós aí a primeira hipótese, né, a primeira situação, ou seja, a pena de multa isoladamente aplicada. Então, quando é aplicada somente a pena de multa, né, qual é o procedimento que nós aqui devemos realizar? Como é que se executa esta pena de multa isoladamente aplicada? E aí, né, o artigo traz a resposta para nós, ou seja, aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na secretaria do juizado. Então, a execução, ou seja, o recebimento desta pena de multa deve ser feito diretamente na secretaria do juizado especial criminal, né? O parágrafo único ainda do artigo 84 diz o seguinte, que quando efetuado o pagamento, o juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial, né? Então, ou seja, a partir desse momento, quando ocorre a pena de multa, quem é que vai, né, o procedimento da execução deste valor, se necessário, né, o pagamento ocorrerá ali diretamente em cartório. E, lógico, se houver a necessidade de execução, aplica-se o procedimento, a lei própria, né, que garante aí que esse valor seja executado pelo próprio juízo da execução penal, seguindo as regras da execução de dívida ativa contra a fazenda pública. Então, esse é um outro regramento jurídico. Então, percebam, a pena de multa deve ser paga diretamente no cartório do juizado. Caso não seja paga, o juiz, né, que é o juiz da execução, ele então fará a execução nos termos da lei de execução de dívida ativa contra a fazenda pública, tá? Então não vai mais para a vara das execuções da fazenda pública. O próprio juízo da execução penal, né, é que fará a execução. André, quem é o titular para promover a execução da pena? Né? O titular da ação, né, é aquele que deve agir, né, no mínimo a munus público, ou seja, aquele que tem a função de fiscalizar a lei, que é o Ministério Público. Tá? Então, quem ingressa com essa execução de pena, ou seja, com o recebimento deste valor, quando a pena é única e exclusivamente aplicada a pena de multa, é o Ministério Público. Então, mediante, como eu já disse ali, as regras, né, da execução que se aplica
sobre dívida ativa. Então, esse é um fato, um momento específico, do qual nós temos que ficar aí sempre bastante atentos, tá? O artigo 85, ele traz aqui, né, a possibilidade, né, do não efetuamento do pagamento e dispõe o artigo 85 que será possível a sua conversão em pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. Então, quando a multa é aplicada isoladamente, ali sobre o aspecto da transação penal, né, logicamente, se ela não for paga, poderá ser convertida na pena de origem, seja a pena privativa de liberdade, seja a pena restritiva de direitos, conforme aí preleciona o artigo 85 do Código de Processo Penal. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei, né? Então, o que nós temos que observar aqui é o seguinte: nós temos que observar aqui questões extremamente importantes, que é o fato sobre o qual a multa é aplicada, pessoal. A multa, prestem atenção, né? Prestem atenção. A multa, ela é aplicada sobre a hipótese, quando você vê lá o preceito secundário do crime, você não vai ver, por exemplo, pena restritiva de direitos. Nenhum crime prevê pena restritiva de direitos. Existem crimes que prevêem pena privativa de liberdade e multa, pena privativa de liberdade ou multa, tá? Então, isso é um fato. Com a possibilidade jurídica da conversão, da transação penal, né, nós substituímos, o Poder Judiciário substitui a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, que pode ser aplicado pena restritiva de direito mais multa, pena restritiva ou somente a pena de multa, conforme vocês já estudaram lá na parte geral do direito penal, quando ele trata lá da transação penal. Então, isso vocês já viram, é assunto aqui, né? Não é assunto novo para vocês. O que nós estamos falando aqui é o seguinte: então, olha só, quando a pena é aplicada e essa pena é substituída pela pena de multa, é aí a hipótese do artigo 85, em que a pessoa, não pagando a multa, volta à pena de origem, seja a pena privativa de liberdade, seja a pena restritiva de direitos. Então, essa é uma hipótese. Quando a pena é aplicado somente a pena de multa, tá? Naquela hipótese prevista no preceito secundário do crime. O que é o preceito primário? Só para a gente lembrar. É a descrição, é o caput do artigo, né? O preceito secundário é a pena aplicada àquele tipo penal. Então, ou seja, se no preceito secundário prevê a aplicação somente de pena de multa, essa pena de multa nunca será convertida em pena privativa de liberdade. Essa pena de multa nunca será convertida em pena restritiva de direitos, que aí é o exemplo que eu disse. Então, quando ela é aplicada exclusivamente, né, é aí que então o Ministério Público executa essa pena por meio, né, do juízo da execução penal, aplicando-se as regras da execução contra a dívida ativa do Estado. Pessoal, entenderam até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Maravilha. Então, olha só, vamos dar sequência aqui, então. Então, nós falamos do artigo 85, que aí sim, né, quando essa multa é aplicada por substituição da pena privativa de liberdade ou, né, aí, se ela não paga, ela pode ser, então, convertida em pena privativa de liberdade, que é a sua pena de origem, ou até mesmo em pena restritiva de direitos, né? E o Renato Brasileiro fala sobre a inaplicabilidade ou a não possibilidade de aplicabilidade deste artigo 85, né? Por quê? Porque nós temos que compreendê-lo para saber o que pode e o que não pode acontecer, que é exatamente o que eu disse para vocês agora. É essa explicação que eu acabei de fazer para vocês. Porque olha só, o artigo 85 da Lei 9.099, na parte que possibilita a conversão da pena de multa em privativa de liberdade, teria sido revogado tacitamente em 1996,
né, quando modificou-se a redação do artigo 51 do Código Penal, que é o que eu acabei de explicar para vocês, determinando que a pena de multa não paga, seja considerada dívida de valor. Por sua vez, a conversão da pena de multa em restritiva de direitos não apresenta qualquer disciplina legal, por isso, não pode ser efetivada em face da ausência de um critério legal para tanto. Ou seja, o artigo 85 dispõe que a conversão será feita nos termos previstos na lei, mas não existe uma lei que viesse regulamentar esse aspecto. Então, olha só, eu posso converter a pena de multa em pena privativa de liberdade? Posso ser. A pena privativa de liberdade foi aplicada nos termos do preceito secundário do crime, e aí na transação penal aplicou-se a pena de multa. Se não paga a pena de multa, volta a ser pena privativa de liberdade. Agora, se a pena era exclusivamente, vamos lá, olha só, fiquem atentos. Se a pena era exclusivamente a pena de multa, não pagando ela, não tem como converter em pena privativa de liberdade e não tem como converter em pena restritiva de direitos. O que é que cabe fazer então? Simplesmente a execução como sendo aqui uma dívida de valor, conforme preleciona aí o artigo 51 do Código Penal. Então, essa é a hipótese que nós estamos observando. Fiquem atentos, o artigo 85 não tem previsão legal. A pena sendo aplicada unicamente como pena de multa não se substitui por pena privativa de liberdade ou por pena restritiva de direitos. O Estado deve, então, executar essa pena de multa nos termos da legislação, né, que regula a execução de dívida ativa contra o Estado, tá? Então, o artigo 85 ele é inaplicável por ausência de disposição legal. Então, não existe legislação que regulamente o artigo 85 da Lei 9.099. Segunda hipótese, vem prevista no artigo 86, pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, e aí sim, cumulada ou não com pena de multa. Então, essa é uma outra hipótese, percebam que ela é diferente das considerações anteriores. O artigo 86, então, diz: a execução das penas restritivas de liberdade e restritivas de direitos ou de multa cumuladas com estas será processada no órgão competente nos termos da lei, né? E aí o que é que o Bonfim traz para nós? O órgão competente à execução é fixado nos dispositivos da Lei de Execução Penal, né? Então, ou seja, é a própria Lei de Execução Penal que regula a organização judiciária, que vai determinar quem é o juízo competente para a execução daquela pena. Então, aí nós temos que buscar, né, o estudo específico da Lei de Execução Penal, né? E para finalizar esse assunto, né, e observar da cronologia, trazemos então os principais atos que compõem o procedimento sumaríssimo, lembrando que antes da audiência de instrução e julgamento, né, todos estão na fase preliminar e a partir aí da audiência estamos na fase judicial. Acompanhem comigo. Então nós temos lá o termo circunstanciado. O que é o termo circunstanciado? É equivalente ao boletim de ocorrência, mas para crimes de menor potencial ofensivo. Na sequência, nós temos a realização da audiência preliminar, né? Qual é a finalidade da audiência preliminar? A audiência preliminar, muitas vezes, ela tem como finalidade ali, né, a composição civil dos danos, a transação penal, né? E se isso não ocorre, nós temos a apresentação da denúncia ou da queixa, né? E a remessa ao juízo comum, se for hipótese ali em que necessite, por exemplo, de exame pericial ou outras situações, tá? Então, nós podemos ter também a convolução do procedimento sumaríssimo, que necessita aqui de meios mais capazes para a resolução do caso, e aí, ao invés de seguir pelo rito do juizado especial criminal, ele pode também ser remetido ao juízo comum, e aí ele tramitará pelo rito sumaríssimo. Isso não acontecendo, nós temos
a apresentação da denúncia ou da queixa de forma oral, com a realização da audiência de instrução e julgamento, a apresentação da defesa preliminar em audiência, fiquem atentos a isso, né? E aí nós vamos ter uma decisão que é o recebimento da acusação ou a rejeição. Se rejeitou, acabou o processo. Se não rejeitou, o processo continua, né? Podendo acontecer aqui o quê? A suspensão condicional do processo. Quer dizer que o processo fica suspenso. O promotor pode propor aqui já penas restritivas de direito ao indivíduo, né? Mas se não for hipótese de suspensão condicional do processo, nós temos a instrução, que é oitiva da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa. Lembrando que no procedimento do juizado especial criminal não tem realização de perícia, tá? Na sequência, o interrogatório do réu, debates orais, né? E sentença prolatada em audiência. Essa é a regra que nós temos aí para análise do procedimento, seja na fase preliminar ou seja na fase judicial do procedimento, ou do rito, melhor dizendo, do rito sumaríssimo, tá? Então, esse é o aspecto do qual nós estamos aqui observando. Qualquer dúvida, como sempre, né, manifestem-se aí. Pessoal, entenderam aqui o nosso esquema, né, daquilo que pode acontecer, não acontecendo, o que é que vem na sequência, né? Tentei ser bastante claro aqui com relação a isso. Partimos então agora para a suspensão condicional no processo, ou seja, nós vamos aqui estudar agora a possibilidade jurídica que eu disse para vocês aqui que ela pode acontecer, né? Quando é que pode acontecer a suspensão condicional do processo? Quando é e quais são os requisitos para que ocorra a suspensão condicional do processo? E aí não teria nenhuma dessas hipóteses, né? O processo pararia por ali. Então, como é que ocorre isso? Vamos lá. Né? A suspensão condicional do processo está prevista aí no artigo 89 da Lei 9.099/95. E olha só como ele é bastante claro. Dos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Então, olha só, nos crimes em que a pena mínima combinada seja igual ou inferior a 1 ano, não é pena máxima, tá? Fiquem atentos. Existem algumas pegadinhas aí, não, nem digo que é pegadinha, né? Eu digo que é falta de atenção do aluno. Nós temos sempre que ficar atentos. Então, ou seja, né, sendo ali esta hipótese, conforme descrito aqui, olha só, pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, né? Então, quando nós tratamos de pena mínima, é o que nós estamos buscando. Mais uma vez, nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, né, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá, não é obrigado, tá bom? Fiquem atentos a isso. O advogado não pode exigir, já que é uma prerrogativa do Ministério Público. Poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional aí da pena. Então, nós temos que estar aí diante dessas hipóteses, dessas circunstâncias, tá? Olha só, né? Embora a suspensão condicional do processo esteja prevista na lei do juizado, constitui um benefício que não se restringe às infrações de menor potencial ofensivo, né? Esse é um outro aspecto. Nós sabemos que existem outros crimes que não de menor potencial ofensivo, que também têm direito à suspensão condicional
do processo, tá? Ao contrário, salvo proibição legal, aplica-se como regra e desde que observados os seus requisitos a todos os crimes. É lógico que é a todos. Por que é a todos? Porque aqui não fala em pena máxima, aqui fala em pena mínima. Então, para todo crime que tenha pena mínima igual ou inferior a 1 ano, pena mínima, não pena máxima, então não tem limite, tá? Por isso que, a propósito, optamos por tratá-lo, né, no capítulo que fala aqui do procedimento sumaríssimo. Então, olha só, um outro fato que nós temos que compreender é que a transação, ou seja, a suspensão condicional do processo, nada mais é do que um acordo que é feito. A pessoa aceita, né, o cumprimento de penas restritivas de direito, mantém-se a presunção de inocência, né? Se ele cumprir as condições desse período de 2 a 4 anos, ele não será julgado. Olha o momento em que acontece aqui a suspensão condicional do processo, né? A suspensão condicional do processo ao oferecer a denúncia, poderá propor. Então, é no início do processo que se suspende, né, o processo. Quer dizer que ele não vai caminhar para uma sentença condenatória. Então, oferecida aqui a proposta, aceito por parte do requerido essa proposta do Ministério Público, né, nós não caminhamos para uma condenação. Então, esse é o grande objetivo. Se de um lado a transação é admitida nas infrações de menor potencial ofensivo, né, na IMPO, infração de menor potencial ofensivo. De outro, a suspensão condicional do processo é cabível para as chamadas infrações de médio potencial ofensivo, diante da maior gravidade dos crimes. Os requisitos de aplicação são mais rigorosos e restritos, né, como nós vamos verificar. Então, olha só, o que o artigo 89 traz para nós? Crimes com a pena mínima não superior a 1 ano. Pena mínima. Olha o que o Renato Brasileiro diz sobre esse requisito. Qualificadoras, privilégios, causas de aumento e de diminuição de pena são levadas em consideração para se aferir o cabimento da suspensão, com a ressalva de que deve ser sempre analisada a pena mínima cominada ao delito. Portanto, em se tratando de causas de aumento de pena do quantum variável, deve-se utilizar o patamar que menos aumente a pena do delito, porquanto, assim o fazendo, estar-se atingindo a pena mínima cominada à infração penal. De outro lado, na hipótese de causa de diminuição de pena, deve-se utilizar o quantum que mais diminua a pena. Pessoal, fiquem muito atentos a essas hipóteses. Na hipótese de concurso de crimes, não se aplica o quantum do disposto do artigo 119 do Código Penal, segundo o qual a prescrição incide sobre a pena de cada delito isoladamente. Para fins de cabimento da suspensão condicional do processo, são levadas em consideração a somatória das penas ou o quantum decorrente da majoração da pena em seu patamar mínimo, né? Então, esse é um aspecto extremamente importante. Para isso, nós vamos analisar duas súmulas. A súmula 723 do STJ e a súmula do STF, 723 do STF e a 243 do STJ. Olha só, 723 do STF. Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for superior a 1 ano. Então, olha só o que essa súmula diz para nós, é uma exceção. Súmula 243 do STJ. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Então, nós temos que ficar muito atentos, ou seja, se nós estivermos diante de um concurso de crimes, se nós estivermos diante aí, né, conforme dito anteriormente, de circunstâncias que existam causas de aumento de pena,
Fiquem sempre atentos, tá? Pode ali retirar a possibilidade do benefício da suspensão condicional do processo. Além disso, né, nós temos que observar também o dispositivo do artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. Ou seja, por mais que sejam crimes considerados de menor potencial ofensivo, sobre alguns aspectos, existem leis específicas, legislações extravagantes que vedam, que proíbem, sobre determinados temas, a aplicação da suspensão condicional do processo, como é a hipótese da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, onde o seu artigo 41 diz que aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei número 9.099/95. Então, ou seja, aquele dispositivo da suspensão condicional do processo, mesmo que algum tipo penal da Lei Maria da Penha seja com pena mínima ali, né, inferior a um ano, igual ou superior a um ano, na Lei Maria da Penha não existe suspensão condicional do processo, tá? E isso vem rechaçado aí pela súmula 536 do STJ. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam nas hipóteses de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha, ou seja, a Lei 11.340 de 2006, né? Olha só o que diz ainda o artigo 90A da Lei 9.099/95. Ele também traz exceções. Não cabe suspensão condicional do processo para os crimes militares, né? Então, aí o artigo 90A diz: a disposição desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Então, essa é uma outra hipótese de exceção à aplicação da Lei Maria da Penha. Acusado não processado nem condenado, né? Então, olha só, esses são dois requisitos: que ele não esteja sendo processado por outro crime, tampouco tenha sido condenado por outro crime. Esses são dois requisitos extremamente importantes, né? São requisitos negativos, ou seja, eles têm que estar ausentes, porque se eles estiverem presentes, veda o direito da suspensão condicional do processo. O que é processado? É o sujeito que responde a processo na condição de réu. Como sabemos, o processo só passa a existir com recebendo a denúncia, então não será beneficiado aquele que já tem uma denúncia recebida contra si em outro feito qualquer, não importa a fase do processo. E, logicamente, condenado, né, significa aquele que já tem uma condenação independentemente do trânsito em julgado, por mais que ela possa ainda ser revertida futuramente em grau de recurso, que não é exigido no dispositivo. Não se exige condenação definitiva e nem reincidência. Perceba aqui a diferença. Então, tratam-se de requisitos negativos para que possa se conceder a suspensão condicional do processo, tá? Uma outra questão aqui bastante importante é com relação ao ânimos do agente do crime, tá? Por quê? Porque a lei não faz distinção, né? De maneira que a restrição do benefício se aplica também aos crimes culposos. Então, se ela não faz distinção, quando nós aqui observamos, né, os elementos anímicos, ou seja, elementos de vontade, tanto faz se o crime é doloso ou se o crime é culposo, assim ainda estará impedido o agente, o sujeito ativo do delito, em ser beneficiado pela suspensão condicional do processo, nos termos da Lei 9.099/95. Então, esse é um outro requisito que nós aí devemos sempre observar, né? Uma outra questão que nós devemos fazer, e aqui sempre estar bastante atentos, é essa interpretação restritiva, né? Ou seja, quando nós tratamos de interpretação restritiva, né, significa dizer que na hipótese de não cabimento desse instituto, para muitos se equipara a um direito subjetivo do agente, embora essa concepção não lhe seja agasalhada pela jurisprudência. É o que eu disse. Quando coloca lá no termo do artigo que o promotor poderá, né,
não é um direito do agente. Ele pode não oferecer, né, a suspensão condicional do processo, mesmo todos os requisitos positivos e negativos estando presentes. Ele pode simplesmente não oferecer, tá? Não é, logicamente, o interesse legal o não oferecimento. Por que que não é o interesse legal? Porque quanto menos processo, quanto menos pessoas condenadas, melhor para o Estado. Então, sempre que possível, isso acontecerá. Outro requisito aqui, por exemplo, né, que é a presença dos requisitos do sursis. Então, os mesmos requisitos que são verificados para a suspensão da execução da pena, pessoal. O que é sursis? Suspensão da execução da pena. Ou seja, o sursis ele é aplicado, ele ainda pode ser aplicado após a condenação do indivíduo. Ele já foi condenado e assim ainda poderá ter sua pena suspensa, a sua execução. Quais são esses requisitos? Eles vêm tratados, conforme vocês também já estudaram, no artigo 77 do Código Penal. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que... Nós não estamos falando de condenação, tá? Nós estamos falando que a suspensão do processo também exige os requisitos do sursis. É isso que nós estamos falando, tá? Ou seja, que o condenado não seja reincidente em crime doloso, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. Ou seja, requisito puramente subjetivo. Puramente subjetivo. Não seja indicado ou cabível a substituição nos termos do artigo 44 do Código Penal, que é, na verdade, ali a substituição por penas restritivas de direito, né? Quando nós observamos aqui o inciso 2, ele faz referência, na verdade, àquilo que diz o artigo 59, né? O que diz aí o artigo 59? O artigo 59 trata ali da primeira fase da fixação, né, do sistema, primeira fase do sistema trifásico da dosimetria da pena. Então, o que é que o juiz vai observar? Que são aqueles critérios subjetivos que eu já disse para vocês: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias. Pessoal, muita gente não dá muita atenção para a conduta social, né? O que é a conduta social, pessoal? O juiz, e principalmente juiz de cidade pequena, sabe de tudo, né? Sempre tem alguém fofocando ali no ouvido dele. Ó, doutor, essa pessoa aqui que o senhor está com o processo na mão, né? É uma pessoa assim, 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 né? E o juiz muitas vezes pergunta para alguém do cartório, para algum assessor, para algum assistente: olha, eu não sou da cidade, não conheço todo mundo, mas a cidade é pequena, quem é essa pessoa aqui? Ó, essa pessoa é aquele rapaz que vive bêbado nas festas, que dá cavalo de pau na rua, né? É aquela pessoa que deve para todo mundo na cidade, doutor. Isso é conduta social. Então, isso o juiz vai analisar tanto para a primeira fase do sistema trifásico da dosimetria da pena, como também para a suspensão condicional do processo, né? O promotor também vai analisar tudo isso. Esses são requisitos que são observados para isso, né? Então a questão é assim: como a sociedade nos vê? Como a sociedade nos observa? Qual é a impressão de conduta que nós passamos para a sociedade como um todo, né? Isso pode atrapalhar muito o indivíduo, né? Seja numa fase processual, como nós estamos estudando, seja, por exemplo, numa fase de concurso público, onde haja investigação social. Isso também é avaliado, isso também é analisado, né? Então, ou seja, nós estamos diante aqui de 6 circunstâncias totalmente subjetivas: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e as circunstâncias e consequências do crime. Então, tudo isso ele é analisado também para a concessão da suspensão condicional do processo. O parágrafo 1º ainda do artigo 77 diz que a condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Então, se não impede para o sursis penal, não impede para a suspensão condicional do processo. Nós já falamos um pouquinho, mas é importante falar sobre a lei também 13.064 de 2019, que trouxe mais uma possibilidade negativa
para a suspensão condicional do processo, ou seja, então mais um requisito negativo a ser observado para que a suspensão do processo, nos termos do rito sumaríssimo, venha a ocorrer, que é o artigo 28A, parágrafo 11º, o descumprimento de acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. Então, nós estamos aqui de algo muito novo, né? Que vem lá normatizado na Lei 13.964 de 2019. 13.964 de 2019, que é o fato do acordo de não persecução penal. Ou seja, o que é o acordo de não persecução penal? Ele é aplicado, ele pode ser concedido a qualquer crime, independentemente da pena, né? É como se fosse uma transação penal para todo tipo de crime que o Ministério Público pode propor. E se a pessoa não cumpre o acordo de não persecução penal, né, num processo, não terá direito à suspensão condicional do processo, ou melhor, de outro processo. Então, essa é uma outra hipótese, por isso que é importante aí vocês estudarem o pacote anticrime, pessoal. Lá no meu canal do YouTube, tá, eu tenho algumas aulas sobre o pacote anticrime. Na verdade, eu tenho algumas aulas não, nós estamos gravando aulas, nós estamos disponibilizando aulas do pacote anticrime, está lá na playlist de seminários, tá? Em seminários eu estou dando aula do pacote anticrime. Então, quem quiser estudar o pacote anticrime, essas aulas estão postadas lá no nosso canal, tá? Lembrando que no nosso canal nós temos também aula sobre direito médico, nós temos palestras, nós temos aulas sobre direito penal, nós temos aulas de processo penal, né? E nós temos aulas também de legislação extravagante, como Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso, e agora eu estou iniciando lá o estudo do pacote anticrime. Então fiquem atentos, quem quiser, né, estudar lá, quem quiser assistir às nossas aulas, nós temos aulas referentes ao pacote anticrime lá na playlist Seminários. Tá, pessoal, prazo mínimo para obtenção, né? Qual é o prazo mínimo? O prazo mínimo é de 5 anos. Ou seja, se ele já foi beneficiado num processo anterior, o prazo mínimo para ele poder ter novamente esse benefício é de 5 anos. Então, ou seja, a partir do momento em que se concedeu para ele, né, esse benefício, com a extinção da punibilidade, ou seja, né, contam-se 5 anos para que ele possa ter novamente aquele benefício. Tá? Então, o prazo é de 5 anos para que ele possa ter novamente a concessão, tanto do sursis processual, como analogicamente aqui interpretado, né, da suspensão condicional do processo. Contra a analogia dos 5 anos, só tem posições favoráveis e contrárias, tá? Mas existe uma interpretação aí do STJ com relação a esse período, tá? Conforme diz aí o Guilherme Madeira Desenho, tá? Então, o que o STJ pacificou a respeito disso, né? Pacificou o seguinte, deixa eu ler aqui na íntegra. O STJ, pela aplicação do requisito do artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2º da Lei 9.099/95, também para a suspensão condicional do processo, né? Quarto, entretanto, essa mesma Corte Superior de Justiça já decidiu que o prazo de 5 anos para a concessão de nova transação penal, previsto no artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2º, da Lei 9.099/95, aplica-se aos demais institutos despenalizadores por analogia, entendendo-se, pois, a suspensão condicional do processo, o que ocorreu no caso concreto. Então, pode sim, nesse prazo, né, ou seja, após esse prazo, não nesse prazo, mas após o prazo de 5 anos, pode ser concedido novamente a suspensão condicional do processo. Tá? Então, sobre esse aspecto, respeitado o posicionamento do STJ, não podemos com ele concordar. Essa é a posição do autor, tá? Por se tratar de tema diretamente afeto ao ius puniendi, que é a questão relativa ao direito material
e daí não é cabível a criação de limitações não previstas pelo legislador. Discordamos, portanto, do posicionamento. Esse é o posicionamento do desenho, ele discorda, mas é o que vem a justiça praticando. Então, somente no período a cada 5 anos é que a pessoa pode ser beneficiada com a suspensão condicional do processo, né? O que acontece e como ocorrem os crimes de ação penal privada? Lembrando que os crimes de ação penal privada normalmente são aqueles ditos ali crimes contra a honra, né? Calúnia, injúria e difamação. Então, sobre os crimes de ação penal privada, o cabimento da suspensão condicional do processo nessas ações é tema ainda controvertido. Por quê? Porque se a ação é privada, ela é de iniciativa do réu por meio da queixa-crime, que é apresentada pelo seu advogado. Então, é questão controvertida, por quê? Né? A quem caberia verificar a presença desses requisitos? O Gustavo Badaró, que é um grande doutrinador aí, né, de direito processual penal, ele traz a seguinte consideração, pessoal, e aqui vale a pena a leitura, né? Há divergência quanto ao cabimento ou não da suspensão condicional do processo na ação penal de iniciativa privada. Há quem negue tal possibilidade por ausência de previsão legal. E em sentido contrário, e até mesmo em função da valorização do papel da vítima no processo penal, há corrente que admite, por analogia, que a vítima possa oferecer a queixa-crime e, mesmo assim, formular a proposta de suspensão condicional do processo. Não se justifica que a vítima tenha apenas duas opções extremas: renúncia ao direito de queixa, com a consequente impunidade do autor, ou levar o processo até o seu final, com a consequente condenação do querelado. É perfeitamente possível, e eu sigo essa posição, é perfeitamente possível que a vítima deseje que o autor do fato seja processado, experimente as consequências dos seus atos, como reparar o dano, estar proibido de frequentar determinados lugares, estar proibido de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e, por fim, ter a comparecer mensalmente em juízo. Mas, por outro lado, não queira que o acusado seja condenado, ao final, perca sua primariedade. Então, olha só, né, o que o Gustavo Badaró traz aqui a respeito, e é algo, logicamente, bastante razoável quando nós pensamos na ação penal privada. E fica, né, a importância de vocês lerem novamente aí sobre esse tema. Legitimidade e iniciativa, né? Nos crimes de ação pública, né, crimes de ação pública, diferentemente daquilo que nós analisamos até agora, crimes de ação pública. Então, nos crimes de ação pública, caberá ao Ministério Público, na condição de dominus litis, ou seja, né, o titular da ação penal, formular e apresentar a proposta de suspensão condicional do processo, né? Caso haja recusa por parte do representante do Ministério Público em assim proceder, presentes os requisitos para o benefício, deverá o magistrado aplicar, por analogia ao artigo 28 do Código de Processo Penal. E aí ele remete o processo ao Procurador-Geral de Justiça para que ele confirme essa apresentação da proposta da suspensão condicional do processo, pessoal. Então, olha só, o promotor não é obrigado a fazer. Se não o fizer, estando presentes os requisitos, deverá o magistrado aplicar, remetendo os autos ao Procurador-Geral de Justiça, para que ele confirme essa proposta apresentada, né, conforme diz aí a súmula 696 do STF. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, ou seja, não concordando com o Ministério Público, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. O promotor não é obrigado a apresentar, o juiz não é obrigado a concordar com a não apresentação. Então, fica aí essa questão, né? Nós temos aí, né, posicionamentos divergentes na jurisprudência, conforme a doutrina também do Aury Lopes Júnior, né, que propõe diferente compreensão sobre o Instituto como um direito subjetivo. Se é um direito subjetivo, é um direito da pessoa. Se é um direito da pessoa, né, cabendo ali ao juiz fazê-lo,
não haveria necessidade de remeter o processo ao procurador de justiça. Particularmente, eu acho que a primeira posição ela é mais correta, ela é mais adequada. Por quê? Porque o juiz apresenta a proposta e o procurador-geral de justiça confirma a proposta de suspensão condicional do processo apresentada pelo magistrado. Eu acho que é mais justa. Qual é o momento da proposta, né? Imediatamente antes da audiência de instrução e julgamento, caso afastada a possibilidade de absolvição sumária do acusado. Então, apresentada a denúncia, né? Se na denúncia já foi apresentada a proposta, muito bem. Se não foi, os requisitos estão presentes, o juiz vai lá apresentar. Mas nós temos que compreender que é antes da audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque se eu fizer audiência de instrução e julgamento, de nada valeria a suspensão condicional do processo. O processo tem que ser suspenso antes do início dos seus atos materiais, né? Então é imediatamente antes da designação da audiência una de instrução e julgamento, logicamente, se não for hipótese de absolvição sumária. Este é, logicamente, ali o melhor momento. Aqui o artigo 383 do Código de Processo Penal trata da emendatio libelli, né? Que na verdade, a possibilidade jurídica da emenda da inicial acusatória, né? A emenda da denúncia. Então, o parágrafo 1º diz: se em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz poderá propor o acordo com o disposto na lei, né? Além disso, nós temos a súmula 337 do STJ. O que a súmula 337 diz? É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial de pretensão punitiva. Então, esse é o disposto da súmula 337 do STJ, tá? Importante aqui lembrar ainda sobre o que nós falamos do artigo 383. Nós falamos do artigo 383, nós lemos aí o parágrafo 1º. O que ele diz para nós? Qual é a síntese que nós tiramos dele, pela análise dele, de acordo com a doutrina do Lima? Deixa evidente que o magistrado não poderá sentenciar o processo de imediato quando visualizar o cabimento de suspensão condicional do processo, né? E a título de exemplo, por conta de uma emendatio libelli, o juiz ou o tribunal concluir que se trata de furto simples e, portanto, infração de médio potencial ofensivo, com pena mínima igual a 1 ano. Não deve condenar o acusado, mas se limitar a proferir a decisão interlocutória na qual abre vista dos autos ao titular da ação penal para que ofereça a proposta de suspensão condicional do processo. Então, essa é uma hipótese presente também, né? Ou seja, o Ministério Público não faz, o juiz, então, né, vai instigá-lo, vai questioná-lo, né, do porquê não fez, se os requisitos estão ali presentes. E aí cabe ao Ministério Público justificar e fundamentar a sua decisão. E, logicamente, que o Ministério Público pode recorrer de eventual desclassificação ou procedência parcial, né? Logicamente que toda decisão, né, está ali submetida ao manto do contraditório. Então, esse é um outro aspecto que nós observamos aqui. Pessoal, não tem como estudar processo penal sem ter aí o conhecimento básico e mínimo de direito penal. E aí, foi feita a proposta, o que nós temos a respeito da aceitação da proposta, né? Ou seja, logicamente que o réu ele tem que ser bastante orientado, ele tem que se orientar dizendo, olha, se você se beneficiar da proposta de suspensão condicional do processo, você vai ter algumas limitações na sua liberdade, no seu direito de ir e vir, né? Você terá que cumprir algumas penas restritivas de direito pelo período de 2 a 4 anos. Você não é obrigado a aceitar, né? E quem é que faz essas orientações, né? É o advogado ou o próprio promotor de justiça ou o próprio magistrado, né? Então, o parágrafo 1º diz que aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz, este recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova sob as seguintes condições. Então, ou seja, isso é extremamente importante,
né, que o acusado tenha também a possibilidade de não aceitar a proposta de suspensão condicional do processo. Não é uma confissão tácita, não vai gerar ele antecedente criminal, mas ele diz, olha, não, eu não quero me submeter à pena restritiva de direito, porque eu não fiz e eu não aceito pagar por aquilo que eu não fiz. Tudo bem, é um direito seu, tá? Só que você corre o risco lá no final do processo de ser condenado. Então, esta é uma hipótese, né, bastante importante também. Se o acusado não aceitar a proposta, o processo seguirá nos seus termos normais, ou seja, o processo seguirá até que ele culmine numa sentença, seja uma sentença condenatória ou absolutória. A não aceitação da proposta não pode redundar em nenhuma consequência pejorativa ao réu, né? Então, se ele não aceita, não pode ser prejudicado, e se ele aceita, também não poderá ser prejudicado, não será considerado como culpado em razão disso, né? Havendo divergência entre o acusado e seu defensor, o acusado quer aceitar, o defensor acha que não é o melhor para ele, deve prevalecer a vontade daquele. Quem é aquele? É o acusado, tá? A vontade do acusado vai prevalecer sobre a vontade do seu defensor, já que a própria Lei 9.099 prevê expressamente: se o acusado não aceitar a proposta, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Então não cabe aqui ao advogado aceitar ou não. Cabe ao advogado orientar o cliente sobre as condições inerentes ali à proposta, ao que significa a proposta de suspensão condicional do processo, tá? Mas quem decide se vai aceitar ou não, não é o advogado. O advogado orienta. E o réu, o acusado, o seu constituído, né? Seu constituinte, perdão, melhor dizendo, é quem vai decidir se vai aceitar ou não a proposta. Ah, mas a proposta, André, não é vantajosa para ele. Tudo bem, é vontade dele, o direito disponível é dele, né? E o advogado simplesmente só deve orientar. Provas de período de período de provas e condições. Ou seja, então naquele período de 2 a 4 anos é chamado de período de prova. Se a pessoa não cumpre as condições que lhe foram impostas, o que acontece? Essa suspensão é revertida e o processo segue. Se ele cumpre essas condições, o processo é extinto sem nenhum tipo de condenação. Se ele não cumpre as condições, melhor dizendo, se ele não cumpre as condições de forma imotivada, né? Por quê? Porque vamos supor que ele deixou de cumprir alguma das condições. Ele é intimado, né, para uma audiência de justificação, para que ele diga por que ele deixou de cumprir as condições. Então, esse é um fato importante. A partir do momento em que ele cumpre, o processo é extinto, né? Se ele não cumpre de forma imotivada, o processo que estava suspenso volta ao seu trâmite normal e ele vai continuar até que haja ali uma decisão final, tá? Então, essa é uma questão extremamente importante, ou seja, esse período mínimo de suspensão, que é mínimo de 2 e máximo de 4, logicamente que ele vai ser analisado diante aí da gravidade e das circunstâncias do crime, tá? Ele não o juiz é que vai determinar qual é o período adequado para aquele caso concreto. Quais são os requisitos aí previstos, né, a serem analisados com relação a essas condições? Reparação do dano salvo impossibilidade de fazê-lo, proibição de frequentar determinados lugares, tá? Pessoal, aqui, ó, reparação do dano, se a pessoa pode reparar e não faz. Se ele não pode, é paupérrimo, ele não vai ser privado da suspensão condicional do processo, porque ele é pobre, tá? Então tem que se analisar isso também. Proibição de frequentar determinados lugares, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização judicial. Pessoal, normalmente essa proibição de ausentar-se da comarca, o juiz vai fixar acima de 7 dias, acima de 30 dias, tá? Ele sair de uma cidade e ir na outra para fazer uma compra e voltar, não seria essa a hipótese. Comparecimento pessoal é obrigatório a juízo mensalmente para informar, né, justificar suas atividades. Assinar a carteirinha, como a gente normalmente ouve, e os estagiários veem muito isso, a finalidade não é assinar a carteirinha. A finalidade é comparecer mensalmente e dizer, olha,
continuo morando em determinado lugar, estou trabalhando em determinado lugar ou para determinada pessoa. Essa é a finalidade do comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, não simplesmente para assinar uma ficha, tá? Essas perguntas, nos termos da lei, elas devem ser aí feitas ao indivíduo. Ou se ele continua morando no mesmo endereço e onde é que ele está trabalhando, qual é a atividade laboral do mesmo. Então, essa é a finalidade de comparecimento mensal em juízo. Olha só, né, dependendo da situação, o juiz ainda poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Então, essa questão, por exemplo, de mensal, olha, doutor, não pode ser cada trimestral, não pode ser diferente, olha, doutor, não pode substituir essa condição por outra condição? Pode, não tem problema nenhum, tá? Isso pode, logicamente, ser negociado, já que é um acordo, existem alguns limites em que pode ser negociadas as condições, tá? Não há transcurso do prazo prescricional durante o período de prova, até porque se as condições não forem cumpridas, o processo volta a tramitar normalmente. Caso as condições não sejam cumpridas de forma imotivada, nós temos a revogação da suspensão condicional do processo, né? A revogação ela ocorre nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo 89 da Lei 9.099. Parágrafo 3º diz: a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano, né? Bem como se ele deixar de cumprir outras condições também de forma imotivada, tá? Mas aqui é obrigatória a revogação nos termos do parágrafo 3º. Já nos termos do parágrafo 4º, diz que ela poderá ser revogada. Então, quer dizer que vai depender muito da situação, né? A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Então, olha só, será se ele vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano, tá? Então, isso é importante. No curso do prazo, se ele pratica um outro crime, tá? Ou não efetua a reparação do dano, será revogado a suspensão condicional do processo. Poderá ser revogado se ele for processado no curso do prazo por contravenção, lembrando que contravenção não é crime, ou descumprir qualquer outra condição. E aqui nós podemos justificar de forma imotivada, né? De forma imotivada. Cumprindo as condições, nós estamos diante, então, cumprindo o prazo e as condições, nós estamos diante da extinção da punibilidade, conforme determina aí o parágrafo 5º, né, do artigo 89 da Lei 9.099/95. Expirado o prazo sem que haja revogação facultativa obrigatória, o juiz declarará extinta a punibilidade, não remanescendo ao autor do fato nenhum antecedente criminal ou nada aí que possa, né, manchar a sua imagem perante a sociedade, tá? Nós temos aqui, então, um quadro comparativo entre a transação penal, né? O que é transação penal e o que é suspensão condicional do processo? São coisas diferentes. Transação penal está prevista no artigo 76, suspensão está prevista no artigo 89. Transação penal aplicável à infração de menor potencial ofensivo. Suspensão voltar aqui. Suspensão condicional do processo aplicável a todos os delitos, salvo exceções, como já falamos. Aqui no caso, transação, pena máxima de 2 anos, suspensão, pena mínima de 1 ano. E aí por diante, pessoal. Não vou ficar aqui lendo todas as distinções que existem, mas o quadro comparativo está aqui para vocês, né? E eu me coloco aí à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal. Com base nisso, nós terminamos aqui, então, né, o procedimento comum.
falando sobre o rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo na sua essência, né? E também nós, com base nisso, próxima aula eu já vou encaminhar para vocês o material, que é, né, procedimento especial e tribunal do júri. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, pessoal, estou aqui à disposição de vocês. Não havendo dúvidas, agradeço a presença de todos. Fiquem com Deus, né? E se as dúvidas vierem posteriormente, quando vocês estiverem estudando, podem me mandar um WhatsApp, que eu vou estar aqui sempre à disposição de vocês. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.